Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês, galerinha? Espero que esteja tudo bem. Nesse período aí, como todos sabem, da questão do coronavírus, quarentena, né? Todo mundo em casa. Então, estou gravando essa videoaula especificamente para os alunos do curso Visão de IRC, as turmas do Matutino e Vespertino também. Essa aula, gente, é a aula 6. Aula 6 sobre renascimento cultural. Eu estou com um slide aqui na TV para acompanhar a minha apresentação, mas por questão da luminosidade da câmera, que fica regulando a luminosidade o tempo inteiro, eu acredito que vocês não vão conseguir ler o slide, mas eu já mandei para o professor Lucas e ele a esse momento ele já deve ter colocado no aplicativo aí. Então vocês vão ter todo esse slide aqui no aplicativo, tá bem? Não precisa se preocupar se não conseguir ler. Daqui a pouco também, junto com a minha apresentação, né, a minha explanação, a minha aula propriamente dita, eu vou estar apresentando um vídeo sobre o renascimento cultural e reagindo a esse vídeo, dando pausa e fazendo alguns comentários. E o renascimento cultural é um processo que tem muita influência das artes, tem muita questão de imagens desse período, de artistas, certo? Só que eu não vou trabalhar muito com isso por conta de quê? Por conta de que essa parte vocês vão ver história da arte, certo? Vocês vão ver bastante, que é um processo muito interessante na própria história da arte, tá bem? E eu acredito que o professor de História da Arte vai estar tratando dessa questão, desse lado mais artístico do renascimento cultural, né? Que já o próprio termo já é artístico. Mas cultura, né, a gente tem que entender que abarca muitas outras coisas, entendeu? Além de só a questão artística. Tá certo? Então, assim, algumas coisas para falar com vocês sobre esse período. Todo mundo, gente, todo mundo está no mesmo barco, né? Essa situação de quarentena é para a gente perceber que a saúde ela é uma coisa coletiva, né? E depende de todo mundo. E não só do Brasil, né? Depende de todo mundo no mundo. Então, não vamos sair de casa, não. Vamos sair o mínimo possível só para comprar algum alimento, algum remédio. A maioria das repartições públicas estão fechadas. Então, daqui a pouco vai ter toque de recolher, daqui a pouco vai ter polícia fechando estabelecimento comercial que não seja essencial, tá entendendo? Então vamos ficar todo mundo em casa, bem tranquilinho, vamos aproveitar esse período para estudar, para ler, para assistir filmes, certo? Então, é isso que eu queria passar para vocês, né, nesse primeiro momento. E para a gente começar essa aula com bastante alegria, certo? Com bastante tranquilidade. A turma da tarde já teve uma experiênciazinha que eu fui lá substituir, né, o professor Fabrício um dia e ministrei uma aulazinha rápida sobre o próprio renascimento cultural. Mas acredito que não tenha dado para consolidar o conteúdo. Com relação a questões, aqui no próprio slide eu tenho algumas questões e posteriormente eu vou estar colocando para vocês o gabarito e fazendo um outro vídeo comentando essas questões para vocês, tá bem? Então vamos lá, começar com o renascimento cultural. Como eu já tenho dito para vocês, sobre o entendimento da história, da historiografia, a história, os processos, eles são concomitantes. A gente tem que esquecer um pouco aquela questão da linearidade. Aquilo ali foi uma coisa que foi criada para a explicação do processo histórico ela ficar um pouco mais didática. Não existe essa questão de linearidade. Os processos eles são concomitantes. A gente pode perceber isso através até dessa pandemia que está tendo agora. Ao mesmo tempo que tem gente doente lá na Itália, tem gente doente aqui no Brasil, tem gente doente no México, tem gente doente na Espanha. Então é um processo concomitante. Não é uma coisa acontecendo depois da outra, numa linearidade, certo? Então, o renascimento cultural, ele veio através
renascimento urbano e comercial, que foi o que a gente viu na última aula. O renascimento urbano e comercial, ele veio no período da Baixa Idade Média, quando o sistema feudal começa a entrar em colapso e surge uma necessidade maior do comércio. Não existia mais a questão das invasões bárbaras, certo? Então, as cidades, elas voltam a ter um papel comercial. Elas voltam a fortalecer. E nesse mesmo período, surge uma nova classe chamada burguesia. E essa classe, a burguesia, a qual é uma classe de comerciantes, né? Não eram nobres, nem eram camponeses, era uma classe de comerciantes, de mercadores. E esses burgueses passam o quê? Passam a acumular dinheiro. Eles passam a se tornar ricos e a ter muito poder, né? Então a gente vai perceber aqui a interferência, né? A questão da burguesia nessa questão do renascimento cultural. O renascimento cultural, ele vem em um momento em que a igreja era que dominava as ações, né? Mas teve toda aquela questão das cruzadas, teve a questão da expansão do islamismo. E nesse período do renascimento cultural, as pessoas começaram um pouco a voltar o pensamento de novo para o ser humano. E não só para a fé, para a religião. Certo? Todo mundo me conhece, né? Eu nem me apresentei, né? Todo mundo me conhece, né? Professor Atílio Dourado, de História. Vamos lá. Depois dessa introduçãozinha, vamos aqui ao primeiro slide. O renascimento cultural. Esse renascimento cultural é o processo histórico que ele encerra a Idade Média e dá início à Idade Moderna. Tem os processos históricos que marcam aquilo que a gente chama de tempo histórico. Então esse renascimento cultural é o que dá essa cisão e marca a mudança do tempo histórico, de Idade Média para a Idade Moderna. O que é que a gente entende por moderno? Aquilo que é novo, né? Aquilo que é arrojado, aquilo que é novo, aquilo que é arrojado, aquilo que é atual, né? Que é mais recente, que é mais assim, né? Revolucionário, de certa forma, né? Se eu vou te apresentar uma impressora mais moderna, eu vou te mostrar uma impressora nova, uma impressora mais atual, ou até à frente do seu tempo, né? As coisas modernas, a gente também tem essa ideia de achar que estão à frente do seu tempo. Então, nesse período aí, por que eles chamam de moderno? Porque eles acreditavam que eram novas ideias, que eram novos pensamentos, que novas opiniões, novos modelos de pensar estavam surgindo, né? Então, por isso essa questão de modernidade, certo? Então, a partir do renascimento urbano e comercial e o crescimento das cidades e surgimento da burguesia, a mentalidade das pessoas passa a mudar, né? A humanidade ela passa a voltar seus olhos para as coisas que haviam sido esquecidas, né? O que é muito tratado nessa questão da Idade Moderna? Volta lá para o pensamento grego e romano, para a antiguidade clássica. A gente volta a valorizar o pensamento grego e romano. E o que é que tinha uma importância muito grande na Grécia e Roma? Tinha importância a filosofia, a literatura, as artes, o teatro. Tudo isso tinha uma importância muito grande lá na Grécia e Roma. Até o pensamento sobre as leis, sobre o direito, os pensamentos filosóficos, né? Sobre o ser humano. Então, esse período, quando passa a voltar, né? Para as artes, a literatura, as ciências, principalmente a astronomia, as pesquisas em ciência ligadas a questão de saúde, porque na Idade Média eles tinham muito poucos estudos, né, na área de saúde, tanto que o
O uso do corpo humano para o estudo, por exemplo, da medicina, era condenado. Se tiver algum de vocês que assistiu o filme que eu indiquei, o Físico, vocês vão ver que em muitas culturas era condenado o uso do corpo humano para o estudo da medicina. Só que não tem outra forma de aprender a não ser dessecando, né? Um cadáver, né? Abrindo, olhando os órgãos, o funcionamento dos órgãos, né? Estudando a anatomia, não é isso? Então, muitos estudos foram deixados para lá, estudos da matemática, estudos sobre a Terra, estudos sobre o Sol. Certo? Por quê? Porque na Idade Média tudo estava voltado para a religião. Todo o pensamento, a arte, o teatro, as pinturas eram para retratar o quê? Momentos religiosos. Então, quando a gente chega nesse período do renascimento cultural, a gente volta a valorizar aqueles elementos lá da Grécia e de Roma, aquelas questões das ciências, das artes, da literatura, certo? E principalmente as ciências, né? Porque durante a Idade Média, muitos morreram por conta de conclusões científicas, né? A exemplo de Galileu Galilei, que foi para a forca porque disse que a Terra era redonda. Então, a gente percebe que